Bom dia, eu quero agradecer primeiramente à Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso e à Brava pela oportunidade de estar com vocês nessa manhã e também cumprimentar meus colegas de mesa, o Jean, o Fernando, o próprio Sérgio Fausto. Eu quero compartilhar com vocês uma iniciativa que a Fundação Avina vem realizando na América Latina para, digamos, apoiar essa movimentação que estamos vendo cada vez mais presente nos governos, sejam municipais, sejam estaduais ou os governos de países na América Latina. A Fundação Avina é uma fundação latino-americana, tem uma sede no Panamá e atua em vários países da região, em várias agendas, como, por exemplo, as questões de acesso à água, como viabilizar que pessoas no nosso continente, e são mais ou menos 50 milhões de indivíduos no nosso continente que não têm acesso à água tratada, água limpa, água saudável. As questões relativas à reciclagem que inclua os trabalhadores desse setor e que seja sustentável. Questões relativas a migrações, seja a região enviando seus habitantes a outros países, na Europa, nos Estados Unidos, mas também recebendo. Mais e mais pelos indicadores de desenvolvimento econômico, vou mencionar estes, nosso país na região tem sido recebedores de imigrantes, que vêm para as cidades, porque a América Latina já é o continente mais urbanizado do planeta. Nós temos já 75% dos indivíduos da região vivendo em contextos urbanos. A previsão da ONU é que em 2030 nós já vamos chegar a 85%. Então, pegando o caso do Brasil, né, nós tivemos aí nos últimos 40 anos uma mudança muito grande da localização dos indivíduos no território, e isso é assim também em outros países da região. Nós temos a inclusão mais e mais de indivíduos das classes C, B, C, e isso vai aumentar muito mais, e isso vai aumentar a demanda de consumo. Então nós precisamos trabalhar todas as questões relativas a consumo consciente, consumo sustentável. Então são algumas das agendas que a Fundação Avina vem atuando em aliança com indivíduos, organizações da sociedade civil, empresas, universidades, governos, entes públicos, privados, enfim, entendendo que é a aliança intersetorial e é a aliança que mobilize mais e mais pessoas e organizações que vai dar conta de melhorar a situação que a gente vive no continente. Levando esses aprendizados para outras regiões do mundo, mas também recebendo de outras experiências do mundo para a gente aplicar aqui. Por exemplo, a questão da mobilidade urbana. Não é porque os entregadores de combustível param que as nossas cidades estão parando. Elas estão parando por esse motivo e vários outros. São as cidades que mais contribuem com o aquecimento global. Ou seja, temos agenda que eu não preciso detalhar aqui para a gente ter outra vez qual é o retrato que a cidade do Rio de Janeiro, vive e vem trabalhando para alterar, e que são as realidades das grandes, das médias, das pequenas, são as realidades das cidades grandes, médias e pequenas do Brasil, da América Latina, do mundo. A gente vê na América Latina, em muitos outros lugares, várias iniciativas que trabalham a questão urbana. Questão urbana e meio ambiente, questão urbana e saúde, questão urbana e educação. E uma iniciativa de tipo novo, que a Avina também vem estimulando, busca analisar a realidade da cidade de forma o mais integral possível. Tanto que num texto de Ladislau Dalbor, aqui de São Paulo, com Carlos Lopes, que foi o representante do PNUD aqui no Brasil, que está na Unitar agora, e com Ignacy Sachs, que inclusive vai estar aí na semana que vem no Congresso do GIF, discutindo também as questões de sustentabilidade. Eles mencionam num texto chamado Crise e Oportunidades que eles estavam observando o surgimento de um movimento de tipo novo na América Latina e que
busca analisar a cidade e intervir no contexto da cidade da forma mais integral possível. E aí eles mencionam no texto o Bogotá Como Vamos, o Nossa São Paulo, como iniciativas que buscam esse pensamento de forma mais integral possível e que possibilite que os vários atores, as pessoas, as organizações privadas, públicas, da academia que estão na cidade, dá a sua contribuição. Então, um elemento fundamental com o qual nós estamos trabalhando é o elemento da corresponsabilidade dos vários atores da cidade com a melhoria da qualidade de vida nesse espaço. E aí eu dou um exemplo para demonstrar um pouco o que a gente está querendo explicar, com algo que passou a mim em Belo Horizonte, onde eu vivo, que saindo de um prédio como este, eu encontro com um senhor de uns 65, 70 anos, terminando de chupar o seu picolé, e imediatamente jogou o palito no chão. E eu fui lá e recolhi o palito e disse a ele que esse palito era de sua propriedade. Eu disse, senhor, esse palito é seu. E a reação dele foi tentar me agredir fisicamente, porque eu não poderia demandar a ele que ele fosse responsável por aquele palito, colocando numa cesta, numa lixeira que estava muito próximo de nós. Esse senhor provavelmente reclama muito da alta taxa tributária que a gente tem no país. Mas ele também não deve imaginar que, às vezes, a gente necessita de mais impostos porque precisa contratar mais gente, precisa ter os catadores, precisa fazer a reciclagem desse palito que vai depois no bueiro e que, quando chove, alaga. Então, como esse senhor passa a compreender que ele é responsável também pela política pública de limpeza urbana, etc, etc. Né? Então, vendo isso e sentindo a abertura cada vez maior dos governos e a ampliação dos indicadores de democracia, de transparência, de alianças intersetoriais na América Latina e respondendo a uma demanda de um grupo de paulistanos, algo como 20 pessoas que em 2006, chegando de um evento que discutia cidades na Europa, diziam: nós precisamos fazer alguma coisa na cidade de São Paulo para apoiar a cidade de São Paulo, atuar com o poder público e que tenha o tempero latino-americano, que tenha o tempero da nossa região, ainda que sim, nós vamos aprender muito do que vem de fora. E perguntando à Vina de onde havia alguma experiência que eles poderiam se inspirar, nós organizamos uma visita dessas 20 pessoas de São Paulo e uma pessoa do Rio de Janeiro, a Celina Carpe, para conhecer o que tinha acontecido em Bogotá, que era uma cidade que talvez na década de 80, 90, se qualquer um de nós aqui dissesse que estava indo a Bogotá, talvez nossos familiares iam dizer: não tem outro lugar para vocês irem, né? Porque não era uma cidade com indicadores de segurança, de etc., aceitáveis. Mas o poder público, final da década de 80 e início da década de 90, diz que plano de desenvolvimento nós vamos fazer para essa cidade para que ela chegue no ano de 2000 melhor. E disso surge o plano Bogotá 2000. E com pessoas do poder público, da prefeitura, da sociedade, da universidade, identificam 132 pessoas e organizações que, se estivessem envolvidas no pensamento da cidade de Bogotá do futuro, provavelmente construiriam um plano que, mesmo que um prefeito fosse e outro chegasse, um partido chegasse e outro fosse, daria continuidade. Mas aí foi dito: bom, mas isso não garante nada, porque pode ser que alguém venha e diz: meu plano é outro. Aí muda a logomarca, muda secretários, muda tudo. Como a gente faz um processo que dê continuidade? E aí surge o Bogotá Como Vamos, que inspira o Rio Como Vamos, que foi um plano, um programa para dar seguimento ao plano que havia sido estabelecido e que também medisse indicadores para comprovar o que nós ouvimos já mencionando, para a gente verificar, para eles verificarem se aquilo que havia sido planejado estava sendo transformado e como isso era retratado a partir dos indicadores, e também perguntando aos cidadãos de Bogotá qual a sua percepção sobre a qualidade de vida. Bom,
nos últimos 2, 3 anos as coisas não têm ido muito bem para Bogotá. Teve afastamento de prefeito, enfim, mas é outra demonstração de que as pessoas, as questões, quando não vão bem, precisam mudar. Mas hoje é uma das cidades reconhecidas pela ONU como uma das que avançou mais e que estão entre as melhores para se viver. Né? Se menciona várias iniciativas desenvolvidas lá, que estão sendo multiplicadas em vários outros lugares na América Latina. Então essas pessoas viajam até Bogotá, conhecem a iniciativa, criam o nosso São Paulo, surge nossa Ilha Mais Bela, surge o Rio Como Vamos, e a Vina percebe que isso estava gerando essa perspectiva de corresponsabilidade com a qualidade de vida na cidade. Bom, isso foi em 2007 que surgem essas iniciativas, 2008 Rio Como Vamos. Hoje estão identificadas já pela rede latino-americana de cidades justas, democráticas e sustentáveis, assim se chama a rede, já 83 iniciativas em cidades como São Paulo, como Bogotá, como Buenos Aires, ou cidades como Ilhabela ou São Martín de los Andes, cidades pequenas também, porque não é o tamanho da cidade que nos dá a orientação de buscar mais democracia, buscar mais sustentabilidade, buscar mais inclusão, se feito de maneira coletiva. Então, na medida que essas iniciativas foram avançando, se percebeu que, ainda que nós tenhamos na estrutura de gestão, eu vou dizer assim, o plano plurianual, os orçamentos anuais, começou a se estimular o estabelecimento de planos de metas para o desenvolvimento da cidade, o desenvolvimento sustentável da cidade. Aqui em São Paulo, a emenda à lei orgânica que estabeleceu o plano de metas foi aprovada por 54 dos 55 vereadores. Apenas um não votou favoravelmente, porque não esteve na cidade nesse dia. Em Belo Horizonte aprovou em segundo turno, por unanimidade, o plano de metas para a cidade de Belo Horizonte, que, primeiro, estabelece que os prefeitos devem apresentar até 90 dias, alguns lugares está estabelecido 120 dias, outros lugares 180 dias, desde que comece o seu mandato, um plano de metas alinhado àquilo que foi dito na campanha eleitoral. Porque a gente sabe muito bem que nem sempre as campanhas eleitorais estão baseadas apenas na realidade. Então, nos municípios onde já está estabelecido o plano de metas, no Brasil já são 27, com Belo Horizonte imagino que 28, na Argentina já são alguns, aqui no Brasil se está incluindo, se está avançando no Congresso Nacional uma emenda à Constituição Federal para que o plano de metas seja uma determinação aos prefeitos, aos governadores e às presidentes da República. Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e vem sendo liderado essa tramitação pelo líder do PSDB e pelo líder do PT, o que também é uma demonstração que é uma agenda que pode emplacar. Assim também no Chile, como o Chile tem uma estrutura política administrativa diferente, não há possibilidade disso ser estabelecido no âmbito municipal, a rede chilena dessas iniciativas busca a inclusão de uma mudança, de uma emenda na Constituição chilena, para que isso também seja em cadeia, reação em cadeia a todas as comunas do Chile. O que permite que, com um programa de trabalho que a Prefeitura apresenta, se discute com o Legislativo, se discute com a sociedade e se presta contas, como já mencionou, e que no Rio de Janeiro vem sendo cada vez mais a possibilidade de atração das pessoas para acompanharem e se comprometerem com a cidade, né? As grandes transformações se tornam mais viáveis. Isso se faz em muitos outros dos municípios que também já têm o plano de metas. Isso muda o papel do Legislativo, porque, de acordo com estudos publicados em vários dos nossos municípios,
imagino que essa deva ser uma realidade também em outros lugares da nossa região, os legislativos votam mais homenagens, nomes de ruas e estabelecimento de eventos e feriados, enfim, né? Então, como a gente leva para o legislativo uma pauta que seja uma pauta que a sociedade está interessada, junto com o poder público, junto com o empresariado, junto com os diferentes interesses que a cidade tem. E isso a gente vê muito possível. Por exemplo, São Martín de los Andes aprovou o plano de metas por unanimidade, poucos dias após as eleições municipais que a Argentina teve no ano passado, apoiado pela bancada, pelos partidos da base do prefeito que terminava o mandato e pelo prefeito dos partidos do prefeito que estava chegando, que era oposição ao que estava saindo. Veja, é uma revolução na forma de pensar gestão pública, de pensar as transformações na cidade. Que, claro, os planos precisam estar baseados num marco de tempo, né? Esse marco é 4 anos, se o mandato for de 4 anos, é de 5, se for de 5 anos. Em alguns outros países a gente tem um mandato de 5 anos, mas estão baseados num desenvolvimento de longo prazo e num desenvolvimento que também tem como centralidade a transparência, a participação da sociedade com corresponsabilidade. Assim como esse senhor que jogou o palito, nós vemos, as pessoas não cuidam do passeio, né? Aqui chama passeio? A calçada, em Minas que chama passeio. Né? Então, faz uma obra, a calçada se quebra e muitas vezes se há a expectativa de que em algum momento haja um investimento público, governamental, para que aquela rua então tenha um padrão na sua calçada. Por que não cada um cuidar do seu ambiente, que, somado ao que todos os outros estarão cuidando, façam as devidas transformações? Por isso que essa iniciativa das cidades justas, democráticas e sustentáveis trabalha muito também agendas como, por exemplo, jogos limpos, né? Toda a questão da transparência nos investimentos para a Copa do Mundo de Futebol, numa parceria com Instituto Etos, a Associação Brasileira contra a Corrupção e a Impunidade, a Abrace, Transparência Brasil, etc, etc. Ou, por exemplo, toda a discussão sobre lei do acesso à informação. O Brasil, eu vi esse dado ontem na imprensa, estava como 57º país em níveis de acesso à informação, transparência, caiu para 59º, entre 193 países que são avaliados. Quer dizer, nós temos novos mecanismos de acesso à informação, de acesso de mais transparência, inclusive por determinação legal, mas de fato, na vida cotidiana, a gente não vê isso sendo implementado em todos os lugares. Então a expectativa que temos é que isso ocorra, por isso o nosso interesse, e devemos participar todos das conferências agora da Consocial, né, que os municípios já fizeram, enfim, eu não lembro agora exatamente a data da Conferência Nacional, mas que vai discutir esses temas da participação, temas da transparência, gestão pública com controle social, enfim. Então o que a gente vê é que se nós transformarmos a forma da gestão local ser pensada e essa gestão for realizada com mais participação da cidadania, a gente consegue alterar os dados. Por isso que a gente vem realizando no Brasil, e algo que certamente vai ser multiplicado mundo afora, o que está chamando aqui, e é um processo liderado pela Rede Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, com Nossa São Paulo, com o Instituto Etos, o programa Cidades Sustentáveis, baseado nas 10 grandes áreas que a Conferência de Aalborg, na Dinamarca, estabeleceu, do que seriam os 10 grandes temas, 10 grandes áreas para uma cidade poder ser considerada uma cidade sustentável. No Brasil nós acrescentamos 2 outras áreas que têm muito a ver com educação e cultura.
essas 12 áreas, então, estão destrinchadas em indicadores e está sendo apresentado aos partidos e logo estará sendo apresentado aos candidatos às eleições deste ano. 2 partidos já assinaram a carta compromisso de que essa será uma orientação para todos os seus candidatos no Brasil, que são o PPS e o PT. Há governadores, como Marconi Perillo de Goiás, do PSDB de Goiás, que convocou todos os prefeitos para conhecerem o programa, porque muitos são candidatos às eleições deste ano, mas de fazerem essa discussão no seu município. Se eles se comprometem, depois nós temos mais possibilidade de acompanhar e detalhar isso que for o compromisso em planos de metas para a cidade. Então a gente precisa saber quais são os planos dos municípios, né, como já explicava, como os recursos estão sendo, os recursos públicos estão sendo investidos, por isso nós temos que acompanhar a discussão do orçamento, e nós temos a possibilidade de, com indicadores, com o segmento desses indicadores, pesquisas de percepção de como nós estamos, superar também as lacunas que há dentro de uma cidade. Para terminar, eu menciono a realidade de Belo Horizonte, que quem conhece Belo Horizonte lembrar da região da Savassi, que está na região centro-sul, lá estão os indicadores de desenvolvimento humano dos mais altos do Brasil. Dentro da região centro-sul, nós temos 2 regiões com os piores índices de desenvolvimento humano, provavelmente do mundo, na mesma regional. Então, por isso que o movimento Nossa BH, no dia 6, apresentou os indicadores, são 77 indicadores, georreferenciados em 40 subdivisões da prefeitura. Isso permite também que as pessoas se reconheçam e avaliem como podem, em alianças intersetoriais, ir mudando os seus indicadores. Não para quem esteja melhor caia, mas para quem esteja mal avance. E essas transformações a gente vê em muitos dos lugares, entendendo que é uma onda que vai alterar a forma de fazer política e a forma da sociedade ver o seu papel diante da política. Ou como dizem em Mendoza, na Argentina, para que política volte a ser dita, para que política volte a ser uma boa palavra. Muito obrigado.